E aí, pessoal, o professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das soluções, nas propriedades das soluções, na aula 3. Deixa eu aumentar o slide aqui para ficar melhor para nós. Então tá aqui, ó, propriedades das soluções, aula 3. O que nós vimos nas aulas anteriores, né? Nas propriedades do líquido puro, nós vimos pressão de vapor de um líquido, também vimos a temperatura de ebulição de um líquido, e agora nós vamos ver na aula 3 o diagrama de fases, tá ok? Então vamos lá então. Então tá aqui, ó. O que é um diagrama de fase? Essa é a primeira pergunta. Um diagrama de fase, olha só, é um gráfico que permite definir em que estado físico uma substância se encontra naquele dado instante conhecida sua temperatura e pressão. Então, na verdade, o diagrama de fase é um gráfico, pressão versus temperatura, e para cada dado que você tem de temperatura versus pressão, você vai saber o estado físico da sua substância estudada em questão. Então, olha que ele fala, ó, medidas feitas em laboratório são utilizadas para construir o diagrama de fase de uma determinada substância. Então, cada substância tem seu próprio diagrama de fases, tá? Construído com dados em laboratório. Ele diz aqui, ó, a primeira coisa que a gente precisa saber, ó, bem, que o diagrama é dividido em três regiões, ó. Uma é a região sólida, a outra é a região líquida e a outra é a região vapor. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a localização dessas regiões, sólido, líquido e vapor. Então, olhando num gráfico ou num diagrama de fases, que é um gráfico na verdade, você tem que saber aonde fica localizada a região sólida, aonde fica localizada a líquida e a gasosa. No caso, gasosa não, vapor. Os pontos de linhas que delimitam essas regiões indicam os valores de temperatura e pressão da substância, que pode estar em dois estados. A gente vai ver que tem uma região no gráfico que vai delimitar a sólida com a líquida com a gasosa, a sólida com gasosa não, vapor, e também a, a sólida com vapor, tá bom? Vamos lá então. Tá aqui, ó. Olha aqui um diagrama de fases como é apresentado. Então essa região superior aqui, gente, ó, sempre essa região aqui que eu tô grifando aqui em vermelho, ó, é a região líquida. Esse gráfico é um gráfico geral, ele pode estar com curvas mais inclinadas ou menos inclinadas, a região maior sólida, a região maior líquida ou vapor, mas o jeitão do gráfico é o mesmo. Então, essa região que eu coloquei aí em vermelho, é a região, sempre essa região superior aqui é a líquida. Essa outra região aqui, ó, no início aqui, ó, é a sólida, que eu grifei em verde aqui para vocês verem. Agora essa que eu vou grifar em azul aqui, ó, é a região vapor. Então a primeira coisa que você tem que saber é saber onde estão essas regiões. Então aqui essa região em vermelho é líquida, sempre. Essa região inicial aqui é sólida e essa região aqui é vapor. Mas, professor, cadê o gás? O gás, gente, a gente vai ver que só vai ocorrer depois da temperatura for maior do que a temperatura do ponto crítico. Então, aqui eu tenho uma temperatura, a gente já vai ver isso já. Depois da temperatura do ponto crítico, aí vai haver a formação do estado gasoso, vai formar gás. Mas até chegar a esse ponto crítico, eu tenho o vapor da água, por exemplo, tá? A gente sabe que é o vapor, o líquido e o sólido. Tem outras coisas aqui, né? Aqui, ó, o ponto triplo. O ponto triplo é o ponto de intersecção das três curvas. Professor, que curvas são essas? Ah, essa curva aqui, ó, que eu estou colocando aqui para vocês, em azul, que eu estou colocando uma setinha para vocês prestarem atenção aqui, ó, é a divisão do líquido sólido. Então, nesse ponto aqui, essas curvas, qualquer ponto aqui, ó, coexiste, pode coexistir os dois, sólido e líquido, os dois estados.
Essa curva é chamada de curva de fusão ou solidificação. Olha essa outra curva aqui, ó. Separa o líquido do vapor. É a curva de vaporização ou condensação. E essa curva aqui, ó, em azul aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, é a chamada curva de sublimação, que separa o sólido do líquido. Professor, e o ponto triplo? O ponto triplo é a interseção das três curvas. Ele mostra para a gente que nesse ponto coexistem aqui os três estados físicos: o sólido, o líquido e o vapor. O sólido, o líquido e o vapor. Então, para ficar claro aqui para vocês, ó, primeira coisa que a gente precisa saber: as regiões do líquido, do sólido e do vapor. Que cada curva dessa aqui, ó, é a curva que nós chamamos que coexiste os dois estados, que nem aqui, ó, é a divisão do estado líquido e sólido. Então, aqui tem a curva de fusão e solidificação. Já essa curva aqui em laranja, ó, divide o líquido e o vapor. Então, é a curva de vaporização e condensação. Qualquer ponto dessa curva coexiste os dois estados, tá? Aqui nessa curva azul aqui embaixo, ó, é a curva de sublimação. É a que divide o sólido e o vapor. Então, nesse ponto aqui, qualquer ponto dessa curva, você vai ter a coexistência do sólido e do vapor. Ficou claro, pessoal? Muito bem. Então, isso precisa saber, tá bom? E o ponto triplo, tá? Que é a interseção das três curvas. Nesse ponto, você tem a coexistência dos três estados: sólido, líquido e vapor. Ok, pessoal? Muito bem. Então, esse aí é um diagrama de face. Agora, vamos falar de cada um separadamente aqui, que eu já falei, mas vamos lá. Ó, curva de fusão. Curva de fusão, ó, separa as áreas que correspondem ao estado sólido e líquido. Então, se a gente voltar aqui, ó, esta daqui, deixa eu limpar esse desenho para ficar destacar o que eu vou falar agora, para ficar mais fácil para vocês, ó. Então, tá aqui. Então, as regiões líquido, vapor estão aí, né? Agora eu estou limpando o desenho para ficar mais fácil a explicação. Eu já falei, mas agora nós vamos falar novamente para ficar bem claro. Então, lá, curva de fusão. Então, essa curva de fusão também pode ser chamada de curva de solidificação, que é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Que separa, olha lá, ó, as áreas correspondentes do estado sólido e líquido. Então, tá aqui. Aqui é o sólido, aqui é o líquido. Então, essa daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é a curva de fusão e solidificação. Muito bem. A próxima curva que ele vai explicar para a gente, vamos ver? Olha lá, curva de vaporização. Separa as áreas que correspondem às fases líquida e vapor. Então, vamos aqui no gráfico olhar de novo, ó, aqui. Essa que eu estou grifando em vermelho aqui, ó, é o que nós chamamos de curva de vaporização, também pode ser chamada de condensação. Tá ok, pessoal? Muito bem, vamos para a última curva aqui, ó, curva de sublimação. Separa as áreas que correspondem às fases sólida e vapor. Vamos lá dar uma olhadinha lá. Tá aqui, ó. Essa que tá em azul aqui, deixa eu mudar a cor aqui para ficar claro. Essa que eu tô circulando em azul aqui, ó, é a curva de sublimação. Separa o sólido do vapor. Então tá aí algumas curvas que eu já tinha falado que agora eu coloquei aqui para vocês para ficar bem claro. Então tem três curvas: a curva de fusão e solidificação, tem a curva de vaporização e condensação e a curva de sublimação. Tem mais duas coisas que eu já falei, mas está aqui teoricamente escrito para vocês. Olha aqui, ó. O que é o ponto triplo? Olha lá que eu falei já para vocês. O ponto de interseção das três curvas: a curva de fusão, de vaporização e de sublimação. Esse ponto indica os valores de temperatura e de pressão da substância lá, que pode simultaneamente estar nos três estados, tá?
pode estar nos 3 estados. Quais são os estados que eu já falei lá no gráfico? Sólido, líquido e vapor. Tá ok, pessoal? Vamos lá ver o ponto triplo? Aqui o ponto triplo, ó. Ele tá aqui, ó, ponto de interseção das 3 curvas. Esse é o ponto triplo. Muito bem. Para terminar o gráfico, aqui, ó, ponto crítico. O que é o ponto crítico? Ela indica a maior temperatura que a substância é vapor. Então, naquele ponto é a maior temperatura que a substância é vapor. A partir desse ponto, não é mais possível diferenciar o estado líquido e vapor. Então, para as temperaturas acima do ponto crítico, a substância passa a ser gás. Então, tá aqui, eu já tinha mostrado para vocês, mas vou falar de novo, ó. Aqui, ó, numa temperatura que eu vou chamar aqui a temperatura crítica, vamos dizer, que é o ponto crítico. Então, a partir desse valor, tá? A partir desse valor, então a substância já não está mais no estado de vapor, ela já vai estar no estado de gás ou gasoso. Então, lembre bem, essas curvas, esses pontos, ponto triplo, ponto crítico, tudo ele pode estar perguntando para você lá no seu vestibular. Tá ok, pessoal? Valeu! Vamos continuar aqui então os nossos estudos. Aqui, ó, esse aqui agora é um diagrama de fases da água, tá? Então aqui aonde está escrito água é a água líquida, tá? Aonde está escrito gelo é o estado sólido, certo? E aonde está escrito vapor é o vapor de água mesmo. Então tá aqui, ó, as 3 regiões, ó. Essa região em azul é a região que a substância está no estado líquido. Essa região aqui, ó, é a região que a substância, no caso a água, está no estado sólido. E essa região em rosa aqui, ó, a substância está no estado vapor. Isso vocês precisam saber de qualquer jeito. Se você não souber aonde localiza cada estado da matéria, cada estado da substância, você já não vai saber fazer a leitura de um diagrama de fase. Tá ok, pessoal? Então, lembrando, essa curva aqui é a curva de fusão ou solidificação, tá? Essa curva aqui é a curva de vaporização ou condensação. E aqui, essa aqui ele já até escreveu pra gente, que é a curva de sublimação. Aqui, ó, em amarelo, tá o ponto crítico, aonde pode coexistir os 3 estados. O ponto triplo, se eu falei crítico, eu falei triplo, na verdade. E aqui tem o ponto crítico. Então, a água, por exemplo, acima de 374, ela vai estar no estado gasoso. Até 374, ela vai estar no estado de vapor. Acima de 374, a água já vai estar no estado gasoso. Muito bem. Sabendo essas regiões, a gente consegue entender ou analisar um diagrama de fase. Muito bem. E aqui você percebe, ó, que ele deu o ponto triplo da água. Olha aqui o ponto triplo da água, ó, aqui 006 é a pressão e 001 é a temperatura. Então, nessa pressão e nessa temperatura, a água pode coexistir nos 3 estados, tá? Aqui tá ponto, porto, mas é ponto, viu, gente? Ponto triplo. Muito bem. Tá aí mais um gráfico. Esse é o diagrama de fases da água. Ficou claro, pessoal? Aí sim, hein? Beleza. Vamos para o próximo. Esse próximo gráfico, ó, mostra pra gente, ó, as 3 regiões, ó. Essa região líquida é um gráfico qualquer, mas é um diagrama de fases. Aqui sólido e aqui não é gasoso não, viu, gente? Aqui é vapor. Muito bem, então estado líquido, aqui o estado vapor e sólido. Então a região que está em azul, sólida. Região que está em roxo, líquido. Essa região que está mais em rosa aqui, vapor. Então olha que legal, ó, a curva de fusão e solidificação. Olha lá, se a gente estudou lá no primeiro ano do ensino médio, né? Do sólido, ó, do sólido para o líquido, tá aqui a setinha, ó, fusão. Do líquido para o sólido, ó, solidificação.
Olha agora essa outra curva aqui, ó. Do líquido para o vapor, como chama? Tá aqui já, ó, vaporização. Do vapor para o líquido é condensação. E aqui quando eu tenho, ó, do sólido para o vapor, peraí que passou pelo ponto triplo ali. Não pode, é só pela curva aqui embaixo. Então, do sólido para o vapor, olha aqui, ó, do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido, tá aqui, ó, sublimação. Então, é tudo isso que eu preciso saber, tá? Aqui, nesse ponto aqui, eu já falei que a interseção das três curvas é o ponto triplo, tá? Aqui é o ponto crítico, tá aqui, ó. Aqui eu já falei que é a curva de fusão e solidificação. Essa outra curva aqui é a de vaporização e condensação. E essa curva aqui é a de sublimação. Então, verificando esses três diagramas aqui que nós vimos, ó, esse aqui que nós começamos a estudar, falando das regiões, das curvas, do ponto triplo, do ponto crítico. Agora aqui nós vimos um diagrama real, né? Que é o diagrama da água. Tem as mesmas regiões, talvez um pouco sólido é maior, às vezes um pouco líquido é menor, às vezes o vapor é maior. Independe, mas o jeitão do diagrama é sempre esse. Então é sempre a mesma análise. E aí, por fim, vimos esse gráfico aqui para a gente saber se é fusão, se é solidificação, vaporização, condensação, sublimação. Tá ok, pessoal? Então vamos agora para as atividades. Muito bem. Então aqui, ó, eu tenho um diagrama de estado físico para certa substância. Então é uma substância qualquer. Nós não sabemos que substância que é. Mas como eu disse para vocês, eu preciso que vocês gravem isso, ó. Que essa região aqui à minha esquerda, ó, é a região que está no estado sólido. Essa região acima aqui, ó, está no estado líquido. E essa região aqui abaixo está no estado de vapor. Primeira coisa que eu preciso saber. Outra coisa que eu preciso saber, ó, que aqui eu tenho a curva de fusão, ó, e solidificação. Essa curva aqui, outra, essa curva da minha direita, ela é de vaporização e condensação. E essa curva aqui de baixo é a curva da sublimação. Tá? Essa aqui é da sublimação. Muito bem. Sabendo isso, e aqui, né, esqueci de falar para vocês, ó, é o ponto triplo, ó, o ponto triplo, e aqui é o ponto crítico. Isso a gente precisa saber, tá? Importantíssimo saber. Sabendo isso, você vai acertar a tua questão e vai fazer análise. Vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil a gente entender. Então ele diz assim, ó, a mudança de estado físico denominada sublimação, ó, sublimação, pode ocorrer onde? Eu já mostrei para vocês, ó, sublimação ocorre aqui. Então é nessa curva aqui, ó, nessa curva. Acho que deu para perceber depois que nós analisamos o gráfico. HT, tá vendo, ó, HT. Então, se vocês olharem direitinho aí, ó, o que que eu tenho? Qual a alternativa que é certa? Somente o ponto H? Não. Somente o ponto H? Não. Somente o ponto T também? Não. Em pontos da curva HT, isso mesmo. Em qualquer ponto dessa curva, eu tenho o que nós chamamos de sublimação. Então, a alternativa certa, pessoal, ó, é a alternativa C. HT, vamos ver as outras. TR, não, que isso, lá é fusão e solidificação. TS também não, que é vaporização e condensação. Então, a nossa alternativa certa é a nossa alternativa, ó, C. Ficou claro, pessoal? Tá vendo?
Não é difícil não, mas tem que saber as regiões dos estados físicos, saber o ponto triplo, o que é o ponto triplo, o que é o ponto crítico, quais são as curvas de fusão e solidificação, de vaporização, condensação e sublimação. Sabendo isso, a gente consegue ir bem nos exercícios. Tá ok, pessoal? Beleza? Vamos para o segundo, então. Olha o segundo aqui, ó. Observe-se o diagrama de fase simplificado da água e assinale a alternativa que contém a afirmativa correta. Vamos ver aqui, ó. Ele deu o diagrama aqui, né, à minha direita, e as alternativas aqui à minha esquerda. Então, esse aqui é o diagrama que a gente vai analisar. Olha que legal, ele já deu a região sólida, a região líquida, região vapor. Esse aqui eu já falei para vocês o que que é, né? O que que é isso aqui mesmo, vocês lembram? A interseção das três curvas? Lembram, né? Alguém respondeu aí, ó, ponto triplo. E esse ponto acima dessa temperatura aqui, ó, é o famoso ponto crítico. Muito bem. Não, essa é a temperatura de ebulição, né? É mais para frente o ponto crítico aqui. Nós vimos lá que é 374, tá? Então é aqui em cima, vamos supor, tá? Não vou marcar não, porque no gráfico não vai até esse valor. Muito bem. Então vamos lá. A 100 graus Celsius em 1 atm, somente a fase sólida é estável. Olha o que ele está falando. A 100 graus em 1 atm, somente a fase sólida é estável? Não, né, gente? Ó, a 100 graus Celsius em 1 atm, olha lá, eu estou na fase líquida, né, gente? Não é fase sólida. A 100 graus em 1 atm, eu tenho, na verdade, aqui, ó, 100 graus em 1 atm. Eu tenho a fase líquida. Então, não. B. A fase vapor jamais estará em equilíbrio com a fase sólida? Não, ela está em equilíbrio na curva. Na curva ela vai estar em equilíbrio, vapor e sólido, tá bom? Item C. A água não sofre o fenômeno de sublimação? Sofre sim. Sofre quando passa do sólido para o vapor, do vapor para o sólido. O item D. O ponto triplo da água é o ponto em que coexiste em equilíbrio o líquido, o sólido e o vapor. E aí, pessoal, já se tocaram, né? Que é a alternativa D, que eu falei na aula várias vezes, que o ponto triplo da água é o ponto em que coexiste o equilíbrio das três fases, líquido, sólido e vapor. Tá aqui, ó, ponto triplo, ó. Olha lá, a interseção das três, e existe ali, coexiste os três estados. Muito bem. E ele fala, só para ler aí, 0001 em 1 atm, 001 em 1 atm, 001 graus Celsius em 1 atm, a fase é de vapor é estável. Não, gente, aqui em cima, né, 1 atm, 001 graus Celsius. Então, a alternativa certa, alternativa D. Entenderam, pessoal? Aí sim. Vamos lá, então. Terceira. Ele falou aqui pra gente, ó. O diagrama de fase apresentado abaixo é de uma substância hipotética. Muito bem. Agora ele vai fazer várias perguntas, né? Vamos lá. Em que fase a substância se encontra quando sob uma pressão de 300 milímetros de mercúrio e a temperatura de 10 graus Celsius? Vamos ver esse ponto, ó. Você vem aqui em 300, ó. Você vem aqui em 10 graus Celsius. Qual que é o ponto em questão? É o ponto A. Olha lá o ponto A. Que estado que ela se encontra, professor? Nós não colocamos ainda os estados da matéria ali nesse caso, né? Então vamos colocar, como eu disse para vocês, aqui à minha esquerda, estado sólido. Aqui nessa parte de cima é líquido e nessa parte de baixo aqui é vapor. Deixa eu melhorar esse V que ficou meio estranho. Vamos lá. Vapor. Muito bem. Então, a pergunta é: em que fase a substância se encontra quando tiver uma pressão de 300 e uma temperatura de 10? Ora, se a temperatura é de 10 e a pressão é de 300, é o ponto A. Eu já percebi que o ponto A está na região que ela está no estado sólido. Então, a substância está sólida.
Ficou claro, pessoal? Tá vendo? Sabendo as regiões, sabendo as curvas, sabendo o ponto triplo, o que que é o ponto crítico, tudo isso nós vimos lá no comecinho, falando de cada um deles. Muito bem. Agora vamos ver o B. Em que fase a substância se encontra sob pressão de 300 milímetros de mercúrio e a temperatura de 30? Então, continuou 300. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar mais claro. Então, continuou em 300, só que agora é 30 graus Celsius. Opa! Então, eu já sei que é o ponto B, ó. 300, ó. Tá vendo aqui, ó? 300 e a 30 graus, ó. Tá aqui. Então, se tá a 330 graus, eu já vi ali que é o nosso ponto B. Muito bem. Qual que é a pergunta, então? Deixa eu pegar a vermelha que fica mais destacado aqui no azul. Em que fase a substância se encontra a 300 milímetros de mercúrio e 30 graus Celsius, que é o ponto B. Aqui, fase líquida. Tá vendo? Ó? Essa região é líquida. Muito bem, tá aqui. Fase líquida. Ótimo. Tranquilo, né, galera? Beleza. Então, agora a pergunta dele. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa, ó, de B para A? Então, gente, ele quer saber de B para A. Gente, olha só. Se eu estou no líquido e eu estou vindo para o sólido, o que é? Vocês lembram? Tem do sólido para o líquido, que é a fusão, e do líquido para o sólido. Isso, alguém falou aí, ó, solidificação. Então tá aqui, ó, solidificação. Tá aqui com a gente, ela tô só acabando de escrever. Solidificação. Então, como ele quer do B para o A, é solidificação. Se fosse do A para o B, olha, se fosse do A para o B, o que seria? Fusão. Mas não é o caso. Ele quer do B, ó, ele quer do B para o A. Por isso que eu pus a setinha, ó, B para o A. Então, ele vai do líquido para o sólido. Então, é solidificação. Muito bem. Agora, gente, ele quer. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre da substância que passa do D para o E? Ó, do D, ele já até colocou certinho pra gente, ó. Do D para o E. Então, se é do D para o E, deixa eu dar uma limpada aqui, peraí, deixa eu apagar um pouco aqui. Já fizemos o ponto A, já fizemos os outros pontos aqui, vamos apagar só para ficar melhor. Vamos voltar aqui o estado sólido. Então agora, ó, ele vai do D para o A. Do D para o A é do vapor para o líquido. Como chama, gente, do vapor para o líquido? Se é do D para o A. Ah, o pessoal já falou aí, ó, vaporização. Certo? Não, vaporização não, né, gente? Vaporização seria do E para o D, do líquido pro vapor. Mas do vapor para o líquido, essa é a curva de vaporização e condensação. Então, no caso nosso aí é condensação. Isso, condensação. Aqui, ó, condensação. Pronto. Então, aqui, ó, como ele falou, do D para o A, tá indo do vapor para o líquido. Se está indo do vapor para o líquido, chama condensação. Se fosse do líquido para o vapor, aí seria vaporização. Porque essa curva aqui, ó, que eu vou anotar aqui, ó, a curva de vaporização e condensação. Muito bem. Agora só está faltando o item E. Deixa eu melhorar esse desenho aqui agora para ficar mais claro. Agora, o que ele está falando para a gente aqui? Em que fase a substância não poderá encontrar se estiver submetida a uma pressão inferior ao do ponto triplo? A minha pergunta é, qual que é a pressão do ponto triplo? Está aqui, ó. Se o ponto triplo está aqui, a pressão é essa, ó, 200.
Então eu vou passar um risco aqui, ó, para vocês perceberem que a única fase que essa substância não pode ter, ó, é essa fase que está acima aqui, ó. Tá vendo, ó? É essa fase aqui. Por quê? Abaixo de 200 pega a sólida, pega vapor. Mas abaixo de 200, ó, em momento algum, pega a líquida. Então, no item ele fala assim, ó, em que fase a substância não poderá se encontrar se estiver submetida a uma pressão inferior à do ponto triplo. Se é uma pressão inferior à do ponto triplo, é toda essa região aqui, ó. Se você olhar nessa região, em momento algum pega a fase líquida. Então, a resposta é líquida. Aí, pessoal, terminamos mais um, entenderam? Aí sim, vamos nessa. A quarta questão. A quarta questão ele pede aqui, ó. Considere o diagrama hipotético, né, de fase hipotético, representado esquematicamente na figura a seguir. Muito bem. O que ele fala para a gente? O que representa os pontos A, B, C, D e E? Vamos lá então. Tá aqui o ponto A, ó. O ponto A tá nessa. Antes, vamos só lembrar: sólido, líquido, vapor, certo? Então, o ponto A é um ponto que está ocorrendo o quê? Se está passando do sólido para o vapor. O ponto A, então, a gente já pode responder que é sublimação. Está acontecendo nesse momento aqui, ele está na curva de sublimação. Então, se ele está no ponto na curva de sublimação, então o A é sublimação. Muito bem. O ponto B, se vocês olharem aqui certinho o ponto B, gente, olha aqui, ó. Ele é a interseção das três curvas, ó. Curva aqui que está o ponto A, ponto C, ponto D, e aqui está o ponto B. Então, ponto D, B de bola, é o ponto triplo, aonde coexistem os três estados: sólido, líquido e vapor. O ponto C, gente, o ponto C é na curva de fusão e solidificação. Então, o ponto C você pode anotar aí que é a curva de fusão e solidificação. Muito bem. O ponto D, nós já vimos, do líquido para o vapor, é de curva de condensação ou vaporização. E o ponto E, já falei para vocês, que é o ponto crítico. Então, vamos para o próximo exercício. Olha esse daqui, então, NESP, né? Então, ele fala aqui, ó, a liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder a característica como aroma e sabor. Muito bem. O processo de liofilização segue as seguintes etapas. Primeiro, o alimento é resfriado até que a temperatura abaixo de zero, para que a água contida nela solidifique. Se vai solidificar, a água vai passar do estado líquido para o estado vapor, certo? Se vai se solidificar. Não, vapor não, né, gente? Vai solidificar. Estou pensando em vaporizar. Então, é do líquido para o sólido. Se é solidificar, é do líquido para sólido. Se era vaporizar, né, é diferente. Então, ó, solidificar, do líquido para o sólido. Aqui na segunda página ele colocou pra gente, ó. Olha aqui que legal, cenoura liofilizado, kiwi liofilizado, e ele deu esse diagrama. E eu percebi aqui, ó, que é a setinha número 2. Ele vai passar do líquido para o sólido, tá vendo? Então, se ele vai solidificar, ele vai passar do líquido para o sólido. Muito bem. Voltando agora para o 2.
Em câmeras especiais sob baixíssima pressão, menores que 0,06, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Opa! Se ela vai ser sublimada, ó, que a água sólida seja sublimada. Então, se a água sólida vai ser sublimada, vamos dar uma olhadinha lá. A água está no estado sólido, ela vai ser sublimada. Então, aqui, ó é a setinha número 3. Vamos só acabar de ler ali. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas. Quer dizer, ela vai continuar com a mesma qualidade, né? Então ele fala que o gráfico mostra, a partir do diagrama de fases da água, os 5 processos de mudança de fase, representados pelas setas numeradas de 1 a 5. Muito bem. Nós já até circulamos no processo 1 é a setinha 2 e no processo 2, setinha 3. Vamos ver a alternativa então. A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita tá aqui, ó. São a setinha 2, 3. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, setinha 2 e 3. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós terminamos a aula 3, tá? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Valeu, pessoal!